primeira parte aí, ao vivo, ou melhor, uma gravação com o Alexandre Mescoli em Palavras de Vida Eterna. E agora nós temos ao vivo com a sua bela voz, esse rapaz, que colossaço, né? E o convidado de hoje, né, é o Mário de Mário, né? Que já esteve conosco aqui ao vivo, nos nossos estúdios. Há muito tempo que ele não aparece por aqui, né, Mário? Vamos ver se aparece fazendo uma visitinha aqui conosco, tá bom? Tomar um copo d'água, porque café tá caro. É com você, Kiko. Bom dia! Bom dia, Jairo. Bom dia, queridos ouvintes do nosso programa Luz do Amanhã. Acabamos de ter aí uma reflexão lindíssima com o nosso companheiro, Alexandre Mescoli. Muito obrigado, meu amigo, onde quer que você esteja. Receba o nosso carinho. Estamos começando a segunda parte do nosso programa. É um momento de troca de ideias, de bate-papo, de absorção de conhecimento. E por isso, então, eu gostaria de trazer aqui ao nosso programa o convidado de hoje, Marcos de Mário, nosso querido amigo, que já esteve com a gente em vários outros momentos. Marcos, meu amigo, seja muito, muito, muito bem-vindo. É uma alegria ter você conosco aqui em mais um programa Luz do Amanhã. Que Deus te abençoe, meu amigo, que os bons espíritos te inspirem e também abençoe e derrame luzes e alegria e prosperidade, saúde, paz sobre todos os nossos ouvintes. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia aqui, com prazer estar com vocês no programa Luz do Amanhã. Um abraço a todos de Leopoldina e região. Já registrei o convite para estar aí presencialmente. Vamos ver se surge aí uma oportunidade e que nós possamos ter um bom bate-papo para aprendermos mais com a doutrina espírita e envolvidos por essas vibrações de paz e de amor. Isso aí, pessoal. O Mário, gente, ele vai falar para a gente hoje sobre educação, né? Como pais e filhos podem estabelecer essa dinâmica de forma efetiva, que gere bons resultados, né? Ao mesmo tempo também de forma leve, criativa e principalmente embasado em valores morais, né? Valores eternos. Marcos, esse é um tema muito importante, nunca deixa de ser urgente, né, cara? Devido à necessidade que nós temos aí de equilíbrio. Então, queria que você trouxesse para a gente assim, um pouco desse panorama atualizado, né? Quais são assim, os principais desafios da educação familiar? Nós não estamos falando aqui, pessoal, que fique claro, da instrução, tá? Embora a família tem sim a obrigação, pelo menos acredito eu, Marcos pode me corrigir se eu estiver errado, mas a família tem sim obrigação, compromisso de apoiar a formação instrucional do filho, né, na escola. Mas nós queremos falar de educação, né? De valores morais aí, de civilidade, de cidadania, né? De criar filhos para o mundo, mas que causem impacto positivo no mundo. Quais são os principais desafios da atualidade nesse aspecto, Marcos? Bem, Kiko, atualmente, claro, os desafios são múltiplos, mas, na verdade, sempre foram. Mudaram as circunstâncias, se alteraram as tecnologias, houve uma transformação na dinâmica da sociedade humana, mas o maior desafio, ele continua o mesmo, que é justamente os pais se compenetrarem da necessidade de educar moralmente os filhos. E esse é um desafio que sempre existiu no seio da família, porque nunca houve uma compreensão mais profunda a esse respeito, apesar de termos o Evangelho há mais de 2000 anos conosco.
E o Evangelho é o nosso grande roteiro nessa educação que os pais devem promover com os filhos, nesse relacionamento que deve existir para, moralmente, superar as existências passadas, os problemas relacionais entre os personagens que hoje reencarnam na figura de pais uns e filhos outros. Lembrando que essa configuração pode ter sido diferente em existências passadas, como poderá também ser diferenciada em próxima existência. Então, o grande desafio é esse. E nós poderíamos até fazer a pergunta: como educar moralmente os filhos? E você fez uma colocação muito importante, porque essa competência é uma prioridade dos pais, né, que deve acontecer na família. Mas a escola é complemento disso, porque equivoca-se quem considera que, não, na escola ela existe apenas para instruir, a escola existe apenas para se adquirir conhecimentos e fazer formação profissional. Não, a escola é um instituto de educação. E na família, compete, sim, acompanhar o progresso que os filhos realizam lá na escola. Por isso, os pais também têm que ter essa preocupação. Ou seja, na visão do Espiritismo, a educação ela deve ser vista de uma forma integral e, portanto, vai conjugar os esforços da família e da escola. Mas os pais precisam entender que estão diante de espíritos reencarnados. E como nos lembra o nosso saudoso Herculano Pires, isso é uma revolução educacional. Aquela criança que eu acabo de receber como dádiva divina é um espírito reencarnado, que, portanto, está trazendo toda uma bagagem de aprendizados, de ações, de vivências, e que começa a demonstrar a partir das ideias inatas e das tendências de caráter. É a famosa índole, né? Não, mas sempre demonstrou isso. E aí é quando os pais têm que se perguntar, mas trouxe de onde essa índole, se a educação ainda não teve tempo de exercer a sua influência? E aí vem o Espiritismo para nos dar essa explicação. Ah, mas é um espírito. Existe a imortalidade, existe a reencarnação. Por isso, então, Kardec nos chama a atenção para dizer que, essencialmente, a educação é a correção dos maus hábitos que o espírito, porventura, esteja trazendo, mas a educação é também o desenvolvimento do potencial divino desse espírito e, portanto, a educação é a criação de hábitos, naturalmente aqui no entendimento dos bons hábitos. Como os pais devem fazer isso? Dando bons exemplos. Mas, Kiko, para dar bons exemplos, você precisa se educar também. E, às vezes, nós esquecemos disso, porque quando fechamos o ciclo instrucional na escola, né? Bom, fizemos já o ensino fundamental, já fizemos o ensino médio, acabamos de fazer o ensino superior, já temos aí a nossa formação, os diplomas para apresentar, e parece que nós entramos numa zona, assim, de conforto, de acomodação, como se não precisássemos aprender mais nada, fazer mais nada, e só apresentamos o diploma para lembrar, sou o doutor. Não, mas na educação moral, como nessa educação institucional, nós temos que estudar e nos trabalhar o tempo todo e prestarmos atenção nos exemplos que estamos dando aos nossos filhos. Então, hoje se discute muito a questão, por exemplo, como é que se faz com o celular? Sim, é uma questão atual da vivência humana, mas essa também é uma questão moral. Aliás, acima de tudo, é uma questão moral, porque o problema não é o celular, o problema não é a rede social, o problema não é a internet, o problema somos nós. O que estamos fazendo com isso? Quais são as orientações morais que temos dentro disso para fazer o bem ou não, para bem utilizarmos a tecnologia ou não? Então, eu vejo que os tempos são outros, mas o desafio da educação moral, ele continua o mesmo. E é nisso que nós vamos tentar aqui
nos debruçar. Nossa, você trouxe pontos muito importantes, Marcos, e eu queria destacar aqui esse aspecto do entendimento, né, da doutrina espírita, de que nós somos espíritos reencarnantes, né? Portanto, o nosso filho, a nossa filha, o nosso neto, o nosso sobrinho ou sobrinha, são espíritos reencarnantes que trazem uma bagagem, né? E um detalhe muito importante que eu acho que a gente precisa ressaltar é que, além da bagagem, eles trazem uma programação reencarnatória, na maioria das vezes, né, ou em todas, que vão indicar para a gente aspectos da sua evolução moral que precisam ser trabalhados ou ressaltados, né? Então, daí a importância desse entendimento para os pais, assim, desenvolver esse olhar atento sobre essa índole, né? Esse perfil que vai se desenhando em torno daquela criança e que vai demonstrando quem é aquele espírito que está retornando ali no corpo físico. E ter consciência clara de que precisa atuar sobre esses aspectos que despontam. Né? Se são aspectos positivos, fortalecê-los. Se são aspectos negativos, podá-los, né? Vamos colocar assim, ou redirecioná-los, ressignificá-los. Acho que essa questão é realmente muito importante e desafiadora, né? Agora, antes então da gente falar sobre a educação dos filhos, eu queria voltar um pouquinho e falar, que você reforçasse um pouco mais a questão da educação dos pais, né? Porque eu vejo que, às vezes, posso estar enganado, né? Mas, às vezes, eu tenho a impressão, Marcos, que nós pais falhamos por nós acreditarmos que nós estamos prontos, né? Virei pai, virei mãe, eu já sei tudo da vida e é o que eu falo que tem que seguir e me obedece e pronto, acabou. Como criar, né, uma relação, uma dinâmica com os nossos filhos, de modo que eles compreendam as nossas vulnerabilidades, né, percebam o nosso desejo sincero de nos corrigir, de evoluir, de melhorar, e, ao mesmo tempo, manter o respeito, manter a disciplina ali, porque existe uma ordem hierárquica que está dentro de uma estrutura, né, importante para aquele espírito, né? O que você me fala sobre isso? Nós não somos espíritos acabados, nós somos espíritos em evolução. Claro que, se fôssemos já espíritos perfeitos, daríamos as orientações que realmente seriam inquestionáveis. Mas não é o caso. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, nem sempre, na função de pais ou de avós, nós estamos certos. Nem sempre o nosso pensamento está correto. E não significa que não tenhamos que realizar aprendizados nesse campo da educação. E você estava falando, eu estava me recordando de uma cena, de uma vez a mãe me procurou, dizendo, né, que a filha era um desafio enorme para ela, porque a filha era desobediente, porque a filha não tinha limites, e ela então me dizendo que todos os dias se pegavam em bate-bocas enormes, discussões, quase uma arrancando o cabelo da outra, e que ela não sabia mais o que fazer com a filha. Então eu ponderei que ela tinha que se olhar enquanto mãe. Se essa atitude dela de bater de frente com a filha e quase chegar às vias de fato, de vez em quando isso acontecia, né? Se essa atitude seria a melhor para educar a filha, para corrigir a filha. E se a filha também não teria aspectos bons, coisas boas também que pudessem ser trabalhadas. Porque não é possível, né, que uma pessoa só tenha lado negativo. Isso não existe, porque todos nós somos filhos de Deus, todos temos o potencial divino que vamos desenvolvendo aos poucos e que muitas vezes nós só precisamos tocar o sentimento da pessoa, né, o seu coração, trabalharmos nessa área. Então, ponderei com ela se não seria melhor
ao invés de dar ataque e perder completamente o equilíbrio, se não seria melhor ela se trabalhar a tolerância, o calar a boca, esperar o melhor momento para conversar. E se a filha está dando ataque, é problema dela. Deixa ela dar o ataque dela e quando ela se acalmar, e aí você tentar o diálogo, conversar. Porque se não fizer isso, olha, qual é o exemplo que você está dando a ela? Ela fala grosso, você fala mais grosso. Ela fala mais alto, você fala mais alto ainda. Ela chuta o móvel, você vai lá e chuta os brinquedos dela. Olha, isso é uma batalha campal que está sendo feita dentro do lar. E, obviamente, que não se vai corrigir as más tendências da filha com más tendências de quem deveria educar. Então, nós precisamos entender que, antes de mais nada, tem que estabelecer diálogo e os pais têm que se perceber, olha, o meu filho, como lembra o Hermínio Miranda, na verdade não é meu, ele pertence a Deus, porque é filho de Deus. Mas se ele está emprestado a mim, é que Deus o confiou a mim. E se Deus confiou em mim, eu preciso trabalhar da melhor maneira. Mas os pais vão alegar, muitos deles vão alegar, que nunca receberam instrução para ser pai ou para ser mãe. É verdade. É uma falha da nossa sociedade. Nós não somos preparados para ser pai ou ser mãe. E aí você se encontra nessa posição e não sabe muito bem o que fazer, mas você vai para o achismo. Acho melhor fazer assim. Né? E você tenta recordar como é que os seus pais lhe educaram e tenta fazer uma espécie de cópia, né, do que aconteceu com você, mas o que nem sempre foi o ideal, nem sempre foi o melhor. Então, a nossa recomendação é que os pais de hoje, e não importa a idade que tenham e a experiência que tenham de vida, lembrem que precisam estudar e que precisam ter no Espiritismo uma alavanca de apoio para a melhor educação, que façam parte do grupo de pais, do encontro, assistir vídeos, ler as obras de bons educadores, que têm realmente boas orientações para passar, e nessa humildade sempre de lembrar, eu não sou um ser perfeito, eu não sei tudo, e de repente a minha opinião pode estar equivocada. Então, eu preciso estabelecer a ponte do diálogo com os meus filhos, saber também ouvi-los para que eles saibam que, embora eu precise ser, aqui entre aspas, o herói deles, mas que eles saibam que eu falho, que eu também me equivoco, mas que eu estou aqui tentando me colocar na posição de também compreender isso e me trabalhar. Então, assim, os pais terão um melhor percurso nessa educação com os filhos, entre erros e acertos, mostrando, então, humildade, procurando aprender cada vez mais e tendo sempre o diálogo com os filhos aberto, porque assim nós vamos nos entender melhor nesse campo da fraternidade, da solidariedade, na construção de uma relação apoiada pela lei de amor. E lembrando que, como espíritas, nós temos o suporte do Evangelho, à luz da imortalidade da reencarnação, não podemos deixar de lado esse suporte. Eu acredito que seja um bom caminho para que os próprios pais se trabalhem, se construam, se desenvolvam, para então melhor educar os filhos. Marcos, você falou muitas coisas importantes. Eu estou cheio de perguntas aqui, não sei se eu vou conseguir colocar todas, mas vamos à primeira. Você falou que os pais precisam se reconhecer, né, enquanto espíritos imperfeitos em processo evolutivo e que precisam estudar, né? E eu vejo muitos pais falando assim, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque o que eu aprendi, aliás, estou aprendendo ainda, né, ao longo de alguns anos aí como pai e como espírita, né, que às vezes a gente tirar 1 hora da nossa semana
né? Para a gente, né? Na busca de informações que são relevantes para essa dinâmica, né? Isso é como se fosse amolar o meu facão, como se fosse ajustar a minha ferramenta para que ela funcione melhor, né? Para que ela me traga resultados positivos. Então, eu fico pensando que talvez seria importante deixar alguma coisa de lado, deixar de se fazer alguma coisa para se dedicar um tempo mínimo que seja ao estudo, à reflexão, né? Sabendo que esse tempo que você se dedicou, ele vai te dar condições, capacidade de recuperar aquele tempo que você não esteve, né, junto da família, com maior qualidade, gerando efeitos mais significativos. Você concorda com isso? Ou você acha que tem uma outra coisa que a gente precisa pensar? Não, você tem razão, é exatamente isso. Nós temos que ter tempo. Trata-se da nossa educação e da educação dos nossos filhos. Então, como é que nós podemos ficar falando, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ir no centro espírita. Eu não tenho tempo para assistir um vídeo no YouTube. Eu não tenho tempo para uma leitura. Tem que ter tempo. Tem que arrumar o tempo. Porque nós somos seres em aprendizado constante. E trata-se de melhor saber trabalhar, de melhor ter suporte para trabalhar com os filhos. Por exemplo, 1 hora por dia, como você colocou, não vai matar ninguém. Ah, mas eu levanto muito cedo, eu tenho que já ir para o trabalho o dia todo, aí não sei o quê. Certo, mas 1 hora você chega em casa, não chega? Você não volta para o seu lar? E ao voltar para o lar, deixa tudo lá fora. O serviço profissional, a universidade, etc. Não importa, porque você voltou para o lar, você está em casa. E estando em casa, a prioridade é a família. Então, é sua esposa, seu esposo, são seus filhos, são os netos. Essa é a prioridade. Os demais problemas, meu filho, você recolhe-os amanhã de manhã. Quando você for sair, pega eles de volta e vai com os seus problemas, com as suas preocupações, etc. Que você está em casa. Tá, os filhos foram dormir, tá tudo apaziguou. Tá, você está cansado. Tudo bem, foi um dia todo de batalha. Mas você já tomou seu banho, relaxa e, antes de dormir, vá lá criar o hábito de ler, de estudar, de assistir alguma coisa em relação à educação. No início você terá dificuldades, porque você não tem o hábito. O sono vai lhe convidar a dormir, né? O cansaço, isso é natural. Mas, usando a sua força de vontade, você vence isso e vai criar o hábito. Se não à noite antes de dormir, mas no dia seguinte cedo. Mas eu já levanto cedo. Levanta um pouco mais cedo. Para quem já levanta cedo, qual é o problema de levantar um pouco mais cedo para fazer isso? E pensar. Você usou a palavra aí, meditar, refletir. Então, isso é muito importante. E com o passar do tempo, esses pais vão ver o ganho que tiveram em criar esse hábito de estudar, de refletir, de passar em revista o relacionamento com os filhos, o que melhor pode ser feito. Então, tem que ter tempo, porque se trata de educar os filhos, de ter o melhor relacionamento com os filhos. Então, sem nenhuma dúvida que todos nós precisamos trabalhar isso. Baseado no que você trouxe também. Você ressaltou muito, Marcos, a questão do diálogo. E eu confesso para você e para os nossos queridos ouvintes, né, que não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples assim. Acho que muitos de nós enfrentam dificuldades em dialogar, porque dialogar não é você simplesmente abrir a boca e sair falando qualquer coisa, né? Eu acho que dialogar tem um outro aspecto de ouvir com atenção, com caridade, de buscar as palavras corretas na hora de colocar, né?
E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da importância do diálogo. Um aspecto desse ponto da nossa conversa que me chama muito a atenção é a preocupação dos pais, né, nesse processo de diálogo, em que você está educando o seu filho, o quanto eles se sentem confortáveis ou não de serem sinceros, né, de serem honestos, né? E aí a gente cai também dentro daquele aspecto que você pontuou, que é muito importante, a questão da humildade. Então, a minha pergunta é: o quanto eu posso ser sincero com o meu filho, com a minha filha, com a minha neta, com o meu neto? Quanto que isso pode ser para eu tirar do meu ombro esse peso de que eu vou perder a autoridade com esse espírito, né? Se eu for honesto, se eu reconhecer minha fraqueza, meu erro, afirmar que eu ainda não consigo, que eu ainda não sei. Você pode comentar um pouco sobre isso, meu amigo? Sim, o diálogo realmente é muito importante. E diálogo é via de mão dupla. Não existe diálogo se você não estiver predisposto a ouvir. Então, o ouvir é importantíssimo como base do diálogo. E também é muito importante a sinceridade e a honestidade. O tempo todo. Ser sincero e honesto com os filhos em relação àquilo que você gosta, o que você não gosta, o que você sabe, o que você não sabe, o que você consegue, o que você não consegue. Eles precisam perceber que o pai e a mãe estão no mesmo nível e estão no esforço de tentar fazer o melhor, de tentar acertar, e que não tem vergonha de confessar que aquilo ele não sabe, ele não consegue, ou que ele não gosta daquilo, não se dá bem com aquilo. E aí os filhos vão sentir nesse diálogo muita segurança para também conversar sobre aquilo que gostam, que não gostam, conseguem, não conseguem, e assim por diante. O fingimento é muito ruim. Então, a recomendação é que no diálogo os pais não tentem fingir uma coisa que, na verdade, não são. Porque, como se diz, a máscara vai cair. Uma hora ela cai, não tem jeito. Então, é melhor você confessar que... Vou falar com toda a sinceridade. Mas pai, realmente isso não... Vamos ver aí, vamos... Como é que fica? É como ele chegar com o brinquedo para você e pedir para você consertar o brinquedo porque o brinquedo quebrou. E você é um zero à esquerda, totalmente negativo em coisas manuais. Mas você é o pai, você é a mãe, e ele está com o brinquedo na sua frente pedindo que você conserte. Então, o que você vai falar para ele? Tá bom, dá aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui, né? Vamos ver o que é possível fazer. Óbvio, não sou muito bom nisso, não, mas vamos tentar dar um jeito. Se eu não conseguir, vamos procurar o fulano, a fulana, né? Porque, na verdade, sabe, meu filho, eu vou conversar uma coisa para você. O seu avô é muito melhor do que eu para consertar brinquedo. Mas vamos tentar. Vamos lá. E ele vai ficar todo feliz da vida, porque o pai está tentando. Vai lá com ele tentar fazer alguma coisa. Até que o pai falou, pai, deixa aí que depois eu peço para o vovô. Então, tá bom, meu filho, tudo bem. Então, você não vai se envergonhar disso, nem ele vai ficar envergonhado de você. Né? E ele é capaz de chegar depois para você e dizer assim, pai, sabia que eu levei o brinquedo tal lá para o vovô e ele consertou. Ah, é mesmo? Que beleza. E, você fez bem, tá? Porque entre eu e o seu avô sabe consertar muito melhor. Essa é a verdade, tá? Então, o diálogo tem que ser feito assim, tá? Com honestidade, com sinceridade. Agora, os pais precisam estar sempre abertos a ouvir. Então, essa escutatória, como dizia o Rubem Alves, esse grande educador brasileiro, é muito importante. Ah, mas eu estou ocupado. Mas você pode parar, não pode? De vez em quando. Claro, se há uma coisa, eu estou aqui nesta live. É claro que se meu filho entrasse aqui neste momento, eu teria que delicadamente pedir
né, para deixar para depois, porque eu estou aqui no evento ao vivo e eu não poderia realmente atender. Mas eu posso, aqui nesse momento, né, a criança entrou, falou, o Kiko, espera só, olha só, estamos recebendo uma... Sei o quê? Oi, o que vivo? Pode ser para depois? Ah, ele vai sair. Nós vamos continuar aqui o bate-papo. Agora, você acabou de criar com ele um... Você disse que depois que terminou tudo, se despediu, acabou, está... Oi, acabou lá. O que você mantém esse diálogo aberto, fraterno, tranquilo, vai realmente a dúvida. Marcos, eu ia já entrar num tema aqui, mas que eu acho que ele casou um pouco com a pergunta que o nosso companheiro Rosélio está fazendo para nós aqui. Muito obrigado aos amigos que estão conectados pelo canal do YouTube do Centro Espírita Tintino Pires. O Rosélio pergunta, ele cumprimenta todos, né, dando bom dia, e ele pergunta como se relacionar com filhos adultos, dependentes químicos, que não aceitam tratamento e ainda moram com os pais. Situação muito delicada, difícil. Eu tenho um amigo espírita que tem essa situação com a sua filha. Ele tem 2 filhos e a filha entrou para esse mundo das drogas, se tornando uma dependente química. Como espírita, ele tentou manter o diálogo, a presença, orações, levou o caso para a reunião de desobsessão no Centro Espírita, mas a filha sempre mostrou muita rebeldia e se deixou levar realmente por esse mundo das drogas, inclusive com episódios de desaparecer do lar, de ter que ser internada em instituição especializada, mas nada trouxe o resultado esperado, e ela está hoje numa situação realmente muito delicada, tanto na sua saúde espiritual como na sua saúde orgânica com a dependência química. Aos pais que estão enfrentando isso, muita compreensão, muita paciência, não adianta se desesperar e lembrar sempre de aplicar o Evangelho em todas as situações possíveis. E se for o caso de ter que levar o filho a uma internação, a uma instituição especializada, deve ser feito. Se os filhos possuem imensa rebeldia, nós temos que compreender que eles responderão perante a lei divina por isso. Mas não significa que tenhamos que abandoná-los. Não, nós vamos lutar pela recuperação deles o tempo todo, por mais dores de cabeça que possam nos dar, por mais problemas que possam acarretar para nós. Porque Deus os confiou a nós. Então, a nossa luta por eles tem que ser incessante. É quando você abre mão, pelo menos em parte, da sua própria vida, na luta pelo outro, porque a lei de amor nos solicita isso. E nunca deixar de procurar o apoio do Centro Espírita, da própria doutrina espírita, as orações íntimas, porque nós não somos abandonados. O quadro realmente é muito desafiador e talvez não tenha solução nesta encarnação. Eu contei a história aqui do meu amigo e, neste momento, a sua filha está desaparecida no mundo. Tá? Ela abandonou tudo, não se sabe nem se ela continua encarnada ou se, por acaso, as drogas já a levaram. E ele não tem como saber isso, porque ela desapareceu, sumiu, não quis mais saber,
do pai, da mãe, da família, nada, e perdeu totalmente o contato. É uma situação muito dolorosa, mas nós somos espíritas. Nós sabemos que a vida continua e que nunca somos abandonados, que a misericórdia divina sempre estará nos atendendo, a uns e a outros. Eu tive um caso em Santa Rita do Passa Quatro, que fica em São Paulo, no interior paulista, e lá existe um sanatório psiquiátrico que trabalha também com dependentes químicos. Eu tive a oportunidade de palestrar para os pais, falando sobre a questão da lei de amor e assim por diante. Na sequência, recebi autorização para assistir à visita dos pais aos filhos internos nesse centro de tratamento. E foi muito emocionante, porque a coordenadora me indicando este ou aquele pai, esta ou aquela mãe, ela também ficou muito emocionada, porque teve um quadro em que nós vimos que o pai abraçar o filho. E ela disse assim, olha, eu estou realmente aqui muito emocionada, porque eu nunca tinha visto isso. Ele sempre vem visitar o filho, ele participa, né, dessa reunião inicial que fazemos com os pais, mas ele sempre manteve distância do filho na hora da visita. Sempre cumprimentou, sempre teve um diálogo assim rápido com o filho, mas sempre ele, né, aqui e o filho ali. E olha, eu estou vendo hoje uma situação que eu imaginava que não fosse mais possível. Ele acaba de abraçar o filho, ele deixou o filho se aproximar. Acho que foi a sua palestra, só pode ter sido isso. E realmente nós tentamos trabalhar isso. É filho. Não importa o caminho que tenha tomado na vida, que tenha se entregue às drogas, mas é filho. E precisa do nosso apoio emocional, precisa do nosso sentimento. Então, muita oração, lembrar sempre das lições do Evangelho, não deixar o apoio do centro espírita e da própria doutrina de lado, muita paciência e fazer aquilo que é possível com esse filho que se entregou ao mundo das drogas. Marcos, suscitado aí pela pergunta do nosso companheiro, eu queria insistir ainda em um ponto que eu acho que é extremamente delicado dentro desse contexto, né, da dependência química, enfim, que é o fato, muitas vezes, do parente, né, do filho, que, assim, dói de uma... Acho que não deve ter dor pior, né, do que você ver um filho enveredando por um caminho que a gente sabe que é desastroso, né? Mas, assim, dentro do que ele coloca aqui da questão do filho dependente químico morar com os pais ainda, né? E, assim, ele, além de se prejudicar, ele acaba lesando, né, de diversas maneiras os pais, assim. E eu fico pensando onde está o limite disso, se existe um limite, se a gente deve aceitar tudo indefinidamente, ou se, por mais que doa o nosso coração, estou me lembrando aqui de alguns casos de pais e mães que denunciaram os próprios filhos, né, para a polícia, porque eles estavam colocando a vida dos pais em risco, né, e até estavam, como que eu vou dizer assim, causando prejuízos materiais, financeiros graves dentro da família, né? Não é um copo que quebra, um prato que quebra, um vaso que quebra, não, coisas importantes, assim. Então, existe um limite para se estabelecer dentro dessa relação quando ela é tão próxima, dentro da mesma casa? É uma situação realmente muito delicada. Os pais, cada caso é um caso. Os pais devem aceitar a condição de que o filho realmente se deixou levar pelas drogas, é um dependente químico. Mas essa aceitação não quer dizer que os pais não tenham que trabalhar os limites. Não podem permitir que o filho faça o que bem entenda no seio do lar e da família de uma forma geral. Então, os limites, eles têm que ser posicionados, porque é a luta dos pais, né, pelo reequilíbrio
desse filho que se deixou levar pelas drogas. Agora, levar a uma internação, fazer uma denúncia junto à polícia, os pais têm que ponderar bastante em relação a isso e, obviamente, que nós temos que compreender que cada caso é um caso. Se nós estamos percebendo que o filho, levado pelas drogas, está sem limites, que pode chegar a situações extremamente abusivas dentro do lar, claro que os pais têm que acionar, sim, os mecanismos de ajuda, de auxílio que a própria sociedade civil, dentro da sua legislação, entrega. Os pais não podem também ficar passivos e permitir que o filho passe por cima deles, ameace a própria vida deles, da vizinhança, da família como um todo. Então, obviamente que os pais têm que ponderar qual seria o melhor caminho, a melhor solução e tomar as devidas providências. Os limites têm que existir, eles precisam ser estabelecidos. Não se pode deixar que o filho faça tudo. Mas o que eu posso fazer quando ele está muito agitado, quando ele está drogado? É verdade, é uma situação muito difícil. Mas há os momentos em que ele está melhor e que tem que se procurar o diálogo e tentar estabelecer, então, esses limites e um caminho para a possível recuperação dele. Então, você vai ter a aceitação do quadro, você tem a aceitação da situação, se compenetrando que seu filho tem esse problema. E vai tentar trabalhar da melhor maneira possível e tentar encontrar esses limites e como eles estabeleceram, e, obviamente, também tentar procurar a ajuda externa, porque, em muitos casos, realmente, isso é necessário. Então, que cada pai, cada mãe procure entender da melhor maneira possível o quadro que está acontecendo no seu lar para procurar esses limites e esses mecanismos de auxílio externo dentro da situação que está se apresentando. Muito bom, meu amigo. Excelente. Muito obrigado aí pelos seus comentários. Marcos, queria trazer ainda um ponto, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado aqui. Não posso perder essa oportunidade, gente. É muito legal. A gente hoje tem visto, né, muitos casos de famílias atípicas agora, né? Acho que esses espíritos sempre reencarnaram com estas questões, mas a ciência não tinha lançado luz sobre as características de cada tipicidade, né, que a gente tem. E hoje a gente tem isso de forma mais clara. E aí se torna um desafio muito maior, né? Eu sou pai atípico, né? E eu me lembro de comentar com alguns amigos, olha, não é fácil educar um filho porque não tem manual, né? Aquilo que a gente falou ali, que você comentou, não fomos preparados para ser filho, para ser pai, né? Então, já é difícil educar um filho. Educar um filho atípico é mais difícil ainda, eu acho, né? Assim, cara, dentro da visão da doutrina espírita, né? A gente sabe que a gente precisa encarar esse filho como um espírito imortal, né? Que está tendo uma oportunidade de resgate ali, incrivelmente abençoada, né? Pela via da dor, pela via da restrição, né? Mas é uma oportunidade linda de evolução. Como entender isso melhor, como lidar com isso melhor, e como manter ali, né, uma dinâmica de educar o filho atípico. Ou eu desisto dessa criança? Primeiro, terá a aceitação que esse filho atípico foi entregue a você pelo amor divino para que você o eduque, para que você o ame, não importa como ele esteja se apresentando. O Espiritismo vai nos explicar que não é o acaso que gerou isso, e que também não é culpa sua, porque muitos pais, muitas mães, pais e mães,
às vezes se culpam pelo filho atípico. Onde foi que eu falhei para gerar o filho, né, com essa síndrome, com essa situação? Você não teve falha nenhuma. Esse espírito vem com essa programação. Ele vem assumindo consequências de atos de vidas passadas. E esse esclarecimento que o Espiritismo nos dá é fundamental. Então, você não tem que se culpar por coisa nenhuma e, na verdade, agradecer a Deus pela oportunidade de agora estar com ele como pai ou como mãe, porque é a oportunidade de resgatar o que tiver que ser resgatado, caso isso venha lá do passado, envolvendo a todos, e através da lei de amor, amar, e aí estruturar a felicidade. Agora, o filho atípico exige, então, dos pais que mergulhem num conhecimento que provavelmente não tinham. Como é que eu vou lidar com meu filho que tem síndrome de Down? Meu filho foi diagnosticado agora com a síndrome X. Ele tem autismo no grau Y. E aí? E agora? Bem, agora você trata de estudar, de conhecer, de ouvir as orientações dos especialistas, né, e trabalhar da melhor maneira possível com ele. E vai ser um aprendizado riquíssimo, né, porque você vai mergulhar em conhecimentos que lhe serão também úteis e os quais você poderá utilizar para orientar outros pais que estão na mesma situação e muitas vezes perdidos, sem saber exatamente o que fazer. Eu já presenciei um caso, por exemplo, dos pais não aceitarem de jeito nenhum o diagnóstico de autismo do filho e querer passar uma borracha em cima disso e fazer uma super proteção ao filho para que ninguém da família perceba o problema. Não. Se existe a questão, é autista? Ok. Então vamos aceitar e trabalhar com isso. E vamos ensinar os familiares a como lidar com essa criança que está trazendo essa questão, por exemplo, do autismo, como poderia ser qualquer outra. Então, e sempre lembrando que, na maioria dos casos, os pais estão relacionados espiritualmente com os filhos e os filhos com os pais. Eu estou dizendo aqui na maioria dos casos, porque pode haver aquele caso em que esse espírito está necessitado de passar por essa prova e precisa de pais que possam bem receber e trabalhar com ele. Então, nesse caso, os pais são missionários, porque antes da reencarnação aceitaram esse compromisso de receber esse espírito para amá-lo, educá-lo e levá-lo em frente. Então é isso, nada de desespero, mas eu não estou preparado para isso. Você vai se preparar. Nós estamos aqui para nos educar, né, para aprender o tempo todo, e acima da síndrome, acima de qualquer coisa, amar, colocar o amor acima de tudo. Essa é a recomendação que nós temos a todos os pais nessa situação. Acho que o que fere muito, que machuca muito essas relações, é porque a gente, infelizmente, a gente cria parâmetros e expectativas irreais, né? A gente compara os nossos filhos, a gente cria uma expectativa que é uma expectativa de felicidade ilusória do mundo, né? Então, é preciso ressignificar tudo isso aí para que a gente construa uma relação saudável e de crescimento para todo mundo. Marcos, só faltando 5 minutos para nós terminarmos o nosso programa. Está muito gostoso. Eu queria deixar uma última pergunta, que eu acho que é o que a gente precisa talvez levar para casa e escrever num cartaz, né? Colocar na porta da geladeira, enfim. Que valores morais de se trabalhar na educação dos filhos? Ressaltando a questão do exemplo. Acabei me comprometendo aqui bastante agora, né? Porque se a minha filha errar lá fora,
Eu vou ser o exemplo dela, mas eu acho que isso é importante, a gente precisa reconhecer isso. Que valores são urgentes da gente trabalhar, né? E que a gente precisa dar o exemplo também para os nossos filhos. O que? Superiores, todos os Jairo. É só afirmar com vocês dois que pode ir direto até as 8h50, tá? Dá mais um tempo para vocês. Abraço. Ótimo, tá ótimo. Obrigado, meu amigo. Então, vamos lá. Bem, os espíritos superiores nos dizem que todos os valores, todas as virtudes são importantes, mas há um valor que se destaca, que é a caridade. É o maior dos valores, porque a caridade é justamente o amor em ação. Então, esse valor precisa ser muito trabalhado para que os filhos compreendam a importância de amar o próximo, de auxiliar o próximo, seja esse quem for e em qual situação esteja. Um outro valor que precisa ser muito trabalhado na atualidade é a honestidade, porque nós estamos às voltas aí com síndromes terríveis de corrupção, então nós precisamos trabalhar a honestidade, ser honesto, isso é muito importante. Os pais também devem trabalhar outro valor importantíssimo, que é humildade, porque um grande problema que estamos trazendo aqui para a Terra quando reencarnamos ainda é o orgulho e também o egoísmo. Então, o orgulho nós vamos combater com a humildade e o egoísmo com a caridade. E, dentro disso, os valores da fraternidade, da solidariedade, do respeito ao próximo, porque liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Nós estamos aqui na Terra para aprender a fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam, como nos ensinou Jesus. Mas como você ressaltou, Kiko, para trabalhar todos esses valores e tantos outros, tudo parte do meu exemplo. Como pai, como mãe, como avô, como avó, como tio, como tia. Se eu não dou o exemplo, o sermão pode até ser muito bonito, significativo, pode até mexer com o nosso filho, com a nossa filha, mas se na sequência não for acompanhada do exemplo, o sermão morre ali mesmo. Vou dar um exemplo bem prático. Você diz assim: a mentira tem perna curta. A honestidade nos leva a problemas sociais. Tá? Aí, se você está conversando, e se você... aí dá o toque lá, porque dá aquela olhada assim, o pai é o... Já vai ele me convidar aí para fazer lá o programa, dar uma entrevista. Não, deixa estar. Depois eu atendo, eu já vou falar para ele que eu estou... Olha lá, se for possível. Aí, da sua vida, o senhor está muito ocupado, não pode aceitar o convite. Mas isso não é verdade. Ele sabe que, por exemplo, neste fim de semana você não tem nada para fazer, a não ser assistir o jogo de futebol na televisão. E aí ele vai ser... Ele acaba de fazer o maior sermão em cima de mim, que eu preciso ser sempre verdadeiro, honesto, que eu não devo mentir, e ele vai falar uma mentira para o Kiko lá da Leopoldina, dizendo que não pode porque está muito ocupado. Quer saber de uma coisa? Esse sermão dele vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Então, muito cuidado com isso. Para trabalhar a caridade, a humildade, a honestidade, fraternidade, solidariedade, respeito, tudo isso precisa ser acompanhado pelo exemplo. Então, que os pais se conscientizem que trabalhar valores, trabalhar virtudes, só vai dar certo se esse trabalho for acompanhado pelos próprios exemplos. Tem um caso meu, o Marcos, que é muito bonitinho, assim, e ilustra um pouco disso. Nós fazemos aqui no nosso lar
o Evangelho no Lar, né? Toda semana a gente tirou aquele dia, aquele horário certo para fazer o Evangelho no Lar. E aí teve um dia que nós estávamos, eu e minha filha, no mercado fazendo compras. Minha menina devia ter uns 6, 7 anos de idade, mais ou menos. E apareceu um garotinho com um pacote de biscoito Fandangos. Aquele biscoitinho amarelinho de milho, que não é barato. Aquele biscoito não é barato. E o menininho virou e falou comigo assim, com a gente, né? Eu perto da Ive. Ô moço, me dá um pacote de biscoito desse aqui. Aí eu falei com ele assim, não, meu filho, não posso agora. Inventei uma desculpa qualquer lá e falei que eu não podia, que eu não daria o biscoito. Aí a minha filha, o menininho saiu de perto e a Ive perguntou-se, pai, por que você não deu o biscoito? Ele falou, minha filha, é um biscoito caro e a gente tá passando a perna. Mas pai, você não fala lá no Evangelho no Lar que a gente tem que ajudar todo mundo que precisar sempre que a gente puder? Teve jeito, né, Marcos? Fiquei ali sem saída, sem argumento. Tive que ir atrás do garotinho e dar um pacote de fandangos para ele. E aí, o que mais assim, me chamou a atenção, é claro, né, da abordagem, da perspicácia da Ive, né? Quer dizer, ela está ali no Evangelho no Lar e está absorvendo o que está sendo discutido. Mas o que mais me chamou a atenção é que quando eu encontrei com esse rapazinho, com esse garotinho, ele já estava com um pacote de fandangos. Eu falei, meu Deus, eu sou espírita e não pude atender prontamente o pedido dessa criança. Outra pessoa fez isso, né? Mas, enfim, nós demos um outro pacote para ele, ele foi para casa com 2 pacotes de fandangos. Mas eu acho que ilustra um pouco disso, né, de que só o discurso não basta. A gente precisa agir dentro dos valores que a gente prega. Isso é muito importante. Meu amigo, recados finais aí, o que você gostaria de dizer para nós, o que você gostaria de ressaltar em relação a esse aspecto, né? Para que a gente possa encarar o desafio de educar os nossos filhos de forma eficiente, humana, amorosa, né? Para a eternidade. É com você. Primeiramente, eu agradeço a você, Kiko, e a todos do Tintino Pires por esta oportunidade de estar aqui no Luz do Amanhã e dizer aos pais que não esqueçam das lições do Evangelho, porque o Evangelho deve ser o nosso roteiro para a nossa vida e para a educação dos nossos filhos. E que a literatura espírita ligada à educação, nesse relacionamento entre pais e filhos, é muito rica. Então, autores como Herculano Pires, Lúcia Moisés, a Dalva Silva Souza, a Sandra Borba Pereira, Walter Oliveira Alves, Heloísa Pires, Ney Lobo, e vai por aí afora, porque eu vou esquecer muitos educadores. Tá? Nós temos uma literatura muito rica mesmo, e que dá muitas boas orientações. Então, procurem conhecer, procurem essa literatura, coloquem lá no Google, né, faz uma pesquisa, joga lá educação espírita, né, como o espiritismo vê a educação dos filhos. Nós temos muito material. Nunca desistir, compreender, dialogar e, acima de tudo, amar, porque está faltando amor, está faltando sentimento. E é através do amor que vamos conseguir proporcionar a melhor educação para os nossos filhos, sob a bênção de Deus e de Jesus. E o meu muito obrigado por esta oportunidade. Amigos, o Marcos de Mário, ele é especialista nessa questão, né? Na questão da educação, da gestão humanizada. Marcos, se a gente quiser conhecer um pouco mais das suas obras, tem um canal que a gente possa fazer isso? Tem sim. No YouTube, eu mantenho o canal Orientação Espírita. Então, lá na busca do YouTube, coloca lá Orientação Espírita, Marcos de Mário, e já vai aparecer no canal. Nesse canal, eu tenho vídeos de duração aproximada de 9 minutos sobre educação espírita. Tem também a série Pais e Filhos, a arte de educar. Tem o programa Espiritismo e Educação e
tem ali vídeos curtos que dão acesso a todos os meus livros, né, e como adquiri-los. Então, é só entrar nesse canal no YouTube, Orientação Espírita, para ver esse universo de trabalho na educação. É isso, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa Luz do Amanhã, com um bate-papo riquíssimo. Estamos muito felizes de entregar mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão, de fortalecimento, né, dos valores evangélicos e doutrinários. Um grande abraço a todos os nossos queridos ouvintes. Até o próximo sábado, estaremos aqui pela Rádio Jornal AM 1560. Muito obrigado, amigos da Rádio Jornal, em especial o Jairo, e também pelo canal do YouTube do Tintino Pires. Um grande abraço, pessoal. Deus nos abençoe. Até a próxima.